Atenção, torcedor! Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. A quinta rodada da Série D começou quente e fervendo. Trouxe muita emoção do início ao fim, teve surpresas, mudança na tabela e muita briga pelo G4 de cada grupo. Agora, vamos conferir essa tabela de classificação atualizada. Então, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, vocês já são meus convidados especiais a ficar comigo até o final do vídeo. Ah, e não esquece, deixa seu like, comenta bastante e se não for inscrito aqui no canal, eu já convido você a fazer a sua inscrição. Vambora conferir essa tabela de classificação da Série D atualizada. E na liderança do Grupo 1, o time do Nacional com 9 pontos, 4 jogos e 3 vitórias. O Manauara é o segundo colocado, 8 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O São Raimundo está na terceira posição com 8 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O Manaus é o quarto colocado com os seus 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. O Monte Roraima é o quinto colocado com 2 pontos, 4 jogos e 2 empates. O time do Gás está na sexta posição do grupo 1 com 1 ponto, 4 jogos e 1 empate. No grupo 2, a liderança é do Guaporé, 10 pontos, 4 jogos e 3 vitórias. Araguaína, segunda colocada, 8 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Porto Velho, terceiro colocado, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Galvez na quarta posição com 6 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Independência, quinto colocado, 5 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Maitá, sexto colocado, com 4 jogos e 4 derrotas. Grupo 3, na liderança, a Sociedade Esportiva Gama, com 13 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. Luverdense, segunda colocada, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Aparecidense, terceira colocada, 6 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Brasiliense, quarto colocado, 6 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Primavera, quinto colocado, 2 pontos, 4 jogos e 2 empates. E Umas, sexto colocado, com apenas 4 jogos e 4 derrotas. Grupo 4, na liderança, o time do Goiatuba, 13 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. O time do Capital é o segundo colocado, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Misto é o terceiro colocado com 6 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Ceilândia é o quarto colocado com 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. O União é o quinto colocado com 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Operário, sexto colocado, 1 ponto, 4 jogos e apenas 1 empate. No grupo 5, a liderança é do time do Trem, 8 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O Águia é o segundo colocado, 6 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Imperatriz do Maranhão, terceiro colocado, 6 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Tunaluso, quarto colocado, 6 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Oratório, quinto colocado, 3 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Tocantinópolis, sexto colocado com 3 pontos, 5 jogos e 3 empates. No grupo 6, a liderança é do time Iguatu, 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Maracanã, segundo colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Motoclube, terceiro colocado, 5 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Parnaíba, quarto colocado, 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Sampaio Correia,
quinto colocado, 2 pontos, 3 jogos e 2 empates. IAP, sexto colocado, 2 pontos, 4 jogos e 2 empates. No grupo 7, a liderança é do Fluminense do Piauí, 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Piauí é o segundo colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Ferroviário, terceiro colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O Altos é o quarto colocado, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Atlético do Ceará, quinto colocado, 4 pontos, 5 jogos e 4 empates. Cefate Tirol, sexto colocado, 2 pontos, 5 jogos e 2 empates. Grupo 8, na liderança, o ABC de Natal, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. América de Natal, segundo colocado, 9 pontos, 4 jogos e 3 vitórias. Central de Pernambuco, terceiro colocado, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Maguari, quarto colocado do grupo 8, 6 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Souza da Paraíba, quinto colocado, 3 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Laguna do Rio Grande do Norte, sexto colocado, 1 ponto, 4 jogos e 1 empate. Grupo 9, na liderança, o Serra Branca, 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O 13 da Paraíba é o segundo colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Sergipe, terceiro colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Lagarto, quarto colocado, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Retrô de Pernambuco, quinto colocado, 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Decisão de Pernambuco, sexto colocado do grupo 9, com 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Grupo 10, na liderança, a Juazeirense da Bahia, 12 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. CSA, segundo colocado, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Asa é o terceiro colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. CSE, quarto colocado, 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Jacuipense na quinta posição, 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Atlético da Bahia, sexto colocado do grupo 10, com 4 jogos e 4 derrotas. Grupo 11, na liderança, o Uberlândia, 12 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. Inviema, segundo colocado, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Betim é o terceiro colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O Craque de Goiás é o quarto colocado, 4 pontos, 4 jogos e 1 vitória. Operário do Mato Grosso do Sul, quinto colocado, 3 pontos, 5 jogos e 3 empates. Abecate de Goiás, sexto colocado do grupo 11, com 2 pontos, 5 jogos e 2 empates. Grupo 12, na liderança, o Porto da Bahia, 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Tombense é o segundo colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Rio Branco do Espírito Santo, terceiro colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Democrata, quarto colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O Vitória do Espírito Santo é o quinto colocado, 6 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. Real Noroeste é o sexto colocado, 1 ponto, 5 jogos e 1 empate. No grupo 13, a liderança é da Portuguesa de São Paulo, 11 pontos,
5 jogos e 3 vitórias. O Água Santa é o segundo colocado, 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. A Portuguesa do Rio de Janeiro é a terceira colocada, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O América do Rio de Janeiro é o quarto colocado, 5 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Madureira é o quinto colocado, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Pouso Alegre é o sexto colocado, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. No grupo 14, a liderança é do 15 de Piracicaba, 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro é o segundo colocado, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Velo Clube é o terceiro colocado, 7 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O Maricá é o quarto colocado, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Noroeste é o quinto colocado, 5 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Nova Iguaçu está na sexta posição com 1 ponto, 4 jogos e 1 empate. No grupo 15, a liderança é do Joinville, 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Cascavel é o segundo colocado, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Santa Catarina é o terceiro colocado, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Cianorte é o quarto colocado, 6 pontos, 4 jogos e 2 vitórias. O São Luís do Rio Grande do Sul é o quinto colocado, 5 pontos, 4 jogos e 1 vitória. O Guarani de Bagé é o sexto colocado, 1 ponto, 5 jogos e apenas 1 empate. E no grupo 16, a liderança é do Blumenau, 12 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. O São Joséense é o segundo colocado, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Marcílio Dias é o terceiro colocado, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Brasil de Pelotas é o quarto colocado, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Azuris é o quinto colocado do grupo 16, com 1 ponto, 4 jogos e 1 empate. O São José é o último colocado do grupo 16, sexto colocado com apenas 1 ponto, 4 jogos e 1 empate. E assim se encontra a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série D. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se não for inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Muito obrigado, que o nosso Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!